Olá pessoal, tudo bem? Como prometido, eu falei que ia gravar uma aulinha pra vocês, né? Na verdade eu não prometi, mas de qualquer forma eu acho que seria legal vocês assistirem essa aula, tá? Não quero me alongar muito nessa aula, tá pessoal? Na verdade estou gravando essa aula pela segunda vez, eu gravei a primeira, ficou muito grande, com alguns erros, então eu vou tentar fazer uma aula o mais rápido possível para que vocês assistam essa aula até a sexta-feira, no dia 14, é, até o dia 14 de maio, e posso ter uma noção geral aí sobre o que é a região do Centro-Sul, né? A região geoeconômica do Centro-Sul. Lembrando, gente, quando a gente fala de região geoeconômica, é uma região a partir daquelas divisões alternativas do Brasil. Então o Brasil tem aquela divisão padrão de Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, e tem a divisão também chamadas divisões geoeconômicas, né? Que é a divisão da Amazônia, Nordeste e Centro-Sul, mais baseado em aspectos históricos e econômicos, nos aspectos físicos, políticos, que o IBGE geralmente está muito preocupado, né? Ou seja, tem a ver com o contexto econômico dos estados, não obedecendo exatamente ao limite político deles, mas a áreas de influência, né? Então eu falava isso em sala de aula, por exemplo, o norte de Minas Gerais ele é muito seco, então a tendência é que, geograficamente falando, eles estejam mais próximos, até mesmo economicamente, tá? A Bahia, por exemplo, do que a Minas Gerais enquanto Sudeste. Então a ideia dessa divisão é meio que passar por cima da divisão tradicional das regiões para pensar numa nova forma de regionalização a partir da história e da economia. Ok. Pessoal, vamos falar de macro-região dentro do Sudeste. Vamos falar melhor de Sudeste, que é uma macro-região, dentro das divisões geoeconômicas ou complexos regionais, tá? Falar do Sudeste primeiro. Gente, o Sudeste ele ganha muita força mesmo com algumas coisas, né? Na verdade, assim, vou botar aí com três, né? Primeiramente, pessoal, com o ouro, né? A descoberta de ouro em Minas Gerais faz com que o Sudeste se torne um grande polo de investimento a partir do século XVII, né? Inclusive, a transferência da capital para o Rio de Janeiro tem muito a ver com a mineração, já que essa transferência vai estar muito ligada a uma preocupação na época da corte de Portugal em fiscalizar e tentar, né, estar mais próximo ali do centro aurífero do Brasil, que era Minas Gerais, né? É, ainda no século XIX, na verdade, século XVIII, século XIX, né? No século XIX, eu tenho a chegada da família real, por exemplo, no Rio de Janeiro. Então, gente, só para dar uma ideia a vocês, Rio de Janeiro e Minas estão bombando nessa época, tá? Logo depois, por incrível que pareça, aparece São Paulo crescendo aí, tá? Um pouquinho depois desses dois. E claro que hoje São Paulo nem se compara a Rio de Janeiro e Minas Gerais. A gente pode ter uma aula um dia sobre isso, tá? Quando a gente falar mais sobre o Brasil em algum outro momento. O porquê São Paulo prosperou enquanto o Rio e Minas, né, tem uma prosperidade relativamente pequena em relação a São Paulo, tá? Mas sem dúvida nenhuma são estados fundamentais e economicamente fortes do Brasil. O fato é que o ouro e a família real, tá, com a transferência da capital para o Rio de Janeiro, são pontos extremamente importantes nesse sentido, gente. Além do mais, amores, o café ele ganha muita força. O café, né, a produção de cafeicultura ela ganha força no Sudeste, ela ganha força no Paraná. E isso faz com que, na verdade, a tendência é que os investimentos começassem a vir em direção ao Sudeste. Por exemplo, o cafeicultor ele começou a produzir a ferrovia para que fosse exportado, né, para outros países, enfim. E não à toa, pessoal, esse é o mapa, por exemplo, aí da ferrovia no século XX, tá, em 54. E um mapa ferroviário mapa ferroviário, aliás, mapa ferroviário da ferrovia, péssimo, né? Mas um mapa ferroviário aí no início do século XX, tá? O mapa tá um pouquinho defasado já, não tá 100%, mas observe que o nível de ferrovias dentro do Sudeste, ele supera qualquer outra região, né? Dado essa questão da importância política do Rio de Janeiro, a exportação do café, né? A própria ideia de levar o ouro, né? Enfim, isso acaba levando com que fazendo com que, aliás, o Sudeste tenha grande importância econômica, estrutural e vice-versa para o país. Uma observação interessante, pessoal, é que, na verdade, quando você tinha ali o café bombando, por exemplo, fazia com que, sei lá, os bancos crescessem no Sudeste, porque davam muita grana. Os bancos que crescem geram, por exemplo, pessoas que ganham salários.
Os salários, por exemplo, agora poderão ser gastos em restaurantes, ser gastos em salão de barbearia, salão de, sei lá, de beleza e por aí vai. E aí qual é a grande questão? A agricultura, nesse caso aqui, ela é fundamental, porque junto com esse dinheiro da agricultura começam a aparecer também serviços urbanos e que favorece, por exemplo, o processo de urbanização. Pessoal, a urbanização, tá? No Centro-Sul é gigantesca, muito em função disso. Eu vou fazer aqui um pequeno adendo na nossa aula. E assim, só para mostrar a vocês uma coisa bem interessante, que é o caso aqui, sei lá, vou botar Ouro Preto, tá? Gente, Ouro Preto é muito interessante pelo seguinte. Se você pegar Ouro Preto, você vê que, cara, as cidades, elas não são distantes do campo, né? As cidades vieram do campo. E a galera da mineração começava a criar, por exemplo, pontos, é, sei lá, vamos supor de Ouro Preto, tá? O ouro saía de Ouro Preto e ia descendo em direção, por exemplo, ao Rio de Janeiro. Então os mineradores iam parando e criando pontos de abastecimento, pontos de descanso, que depois geravam cidades. E aí esses pontos têm uma curiosidade muito legal, que é o seguinte, é, no Brasil do século XVIII, XIX, a igreja era muito importante. Então se você pegar as cidades mineiras, ainda mais as históricas, você está sempre falando de uma cidade que tem igreja, né? Tem sempre algum contexto religioso. As principais cidades de Minas Gerais, pessoal, tem uma igreja no centro delas. Até porque na época, né, a igreja era fundamental na condição não só social das pessoas, mas também na condição política, né? A igreja estava muito por trás da condição política do Brasil, ok? Isso é uma observação, mas só para dar uma ideia como é que uma coisa acabaria levando a outra, né? Tanto que hoje nós temos a formação de uma, entre aspas, megalópole, ou seja, duas grandes metrópoles, né, que se conectam, que seria São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Dado esse dinamismo econômico do Sudeste e do Centro-Sul de forma geral, tá? Mas vou focar aqui em especial o Sudeste, tá legal? Vai lembrar ainda que, gente, eu tenho condições físicas muito boas, eu tenho minério de ferro, eu tenho um ouro aqui, eu tenho um solo positivamente bom aí. Um solo muito bom, né? Eu tenho, por exemplo, capacidade de geração de energia elétrica muito forte no Sudeste, petróleo em grande quantidade atualmente. Então, o Sudeste é uma área que tem, geograficamente, é muito favorável para o desenvolvimento, tá? Não preciso nem falar, gente, eu nem vou entrar muito nesse mérito aqui, que as principais estruturas de agricultura no Brasil, em termos de desenvolvimento técnico, estão no Sudeste, tá? Eu falei de alguns casos aqui, não vou entrar em cada um deles, mas Zona da Mata Mineira, Triângulo Mineiro, o Vale do Paraíba, Espírito Santo são áreas que gozam bastante de desenvolvimento, tanto da agricultura quanto da pecuária. Tá? Isso faz com que a agricultura na região do Centro-Sul, no complexo regional do Centro-Sul, ganhe muita importância, sobretudo na região Sudeste. Tá legal? Gente, indústria, não preciso nem falar. Eu tinha já a capital no Rio de Janeiro, eu tinha infraestrutura ferroviária e rodoviária, eu tinha centros, por exemplo, de dados, eu tinha indústria já aqui no Rio de Janeiro, eu tinha energia, por exemplo, tanto no Rio quanto em São Paulo. Muita gente no início do século XX não tinha energia ainda, em São Paulo e Rio de Janeiro já tinham. Então, ao longo do tempo, as indústrias foram vindo para o Sudeste, né? Não só para o Sudeste, mas também para o Sul, mas Sudeste primeiramente, tá? E foram, claro, alimentando o processo econômico dessa região, que, claro, não por menos, é a principal área hoje econômica do Brasil, tá? Vale lembrar, pessoal, que o Sudeste já teve melhor economicamente, não no sentido financeiro, o Sudeste ainda é a principal área do Brasil, mas já foi o tempo do Sudeste ser um ambiente que só atrai indústria, tá? Hoje muitas indústrias estão indo embora para as regiões como Nordeste, Sul, Centro-Oeste, porque morar no centro, no Centro-Oeste não, desculpa, morar no Sudeste não é mais tão legal assim em alguns pontos, né? O custo de vida é muito alto, é, violência, trânsito, enfim, eu poderia falar de várias questões, mas esse é um ponto a ser lembrado, tá? Muitas indústrias hoje não vêm mais para o Sudeste, só que, claro, o Sudeste foi o principal ramo de industrialização, o principal vetor de industrialização durante muito tempo. Embora ele perca força hoje, ainda é a área mais industrializada do Brasil. Lembrando que o Sudeste, pessoal, tem coisas como tecnopolos,
tem coisas como, por exemplo, distribuição de rede, de internet, uma boa infraestrutura de transporte, que faz com que o Sudeste ainda seja uma área de investimento muito forte, tá? Beleza. Falando um pouco mais especificamente aqui, galera, eu tenho algumas cidades aí que eu acho que vale a gente pensar, alguns estados, aliás. Né? Eu ia falar da cidade de São Paulo, mas vamos falar do estado logo, que eu acho que é bem bacana. São Paulo ainda é, e me parece que vai ser por muito tempo, o principal estado da federação, né? Tem explicação para isso, mas não vou entrar nesse mérito agora. O fato é que São Paulo, gente, ela não é só mais uma cidade, ou no caso, não é só mais um estado. Né? Quando a gente fala de município de São Paulo, a gente fala de cidade de São Paulo, cara, é uma cidade global. Tamanho, o nível de infraestruturas de informação, de transporte, de influência geopolítica global da cidade, tá? E por isso, então, é uma chamada cidade global, tá? É um estado extremamente industrializado. Gente, você vai em São Paulo, não é raro você encontrar indústria, tá? Rio de Janeiro já não tem tanto isso não, mas São Paulo, trabalhar na indústria é uma coisa ainda muito padrão. Vai lembrar, pessoal, que para quem já foi em São Paulo vai entender o que eu estou falando. Eu tenho vários eixos de rodovias, né? Ou seja, várias grandes infraestruturas de rodovia, grande estrutura ferroviária também, né? São Paulo é o estado mais ferroviário do Brasil. E eu tenho lá um grande nível de indústrias, inclusive chamado ABCD Paulista ou ABC Paulista, né? Que é Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema. Inclusive de lá, né? Entrando numa questão aqui política muito interessante, o Lula ele saiu do ABC Paulista. Como tinha muita indústria lá, pessoal, os grandes sindicatos do Brasil saíram dessa região, né? E o Lula era um líder de sindicato, enfim, ele sai de lá, né? Começa a fazer sua forma política nos sindicatos para depois, então, de algum tempo, se tornar o presidente. Mas é uma área, tá? Que eu só peguei como exemplo aqui para dar uma ideia de como, por exemplo, eu consigo ter indústrias em São Paulo, né? A quantidade de indústrias que tem. Gente, só para a gente ter uma noção, esse ABC Paulista, ou ABCD Paulista, tinham cidades que faziam parte desse contexto que eram extremamente poluídas, assim, num nível de década de 80 ser alarmante, a ponto de paralisarem a produção por dias. Tamanho nível de, sabe, fuligem tóxica da cidade, porque tem muita indústria, tá? Beleza. Então São Paulo é a principal cidade, né, principal, desculpa, estado industrializado, tem uma boa infraestrutura, bom nível econômico, né? E, inclusive, São Paulo tem um nível econômico bom, tanto na capital quanto no interior, tá? Minas Gerais, pessoal, já é uma coisa um pouco mais interessante a gente falar. Porque, gente, Minas basicamente ganha dinheiro com turismo, ferrovias, que exportam, na verdade, o minério de ferro do chamado quadrilátero ferrífero, tá? Aquela região que pega Ouro Preto, Mariana, Nova Lima, Sabará, né? Itabirito, por exemplo, tanto aquela barragem da Vale que caiu, né, de Mariana quanto Brumadinho, estão, por exemplo, na região do quadrilátero ferrífero. Lá você anda e você encontra ferro com muita tranquilidade, tá? Mas Minas não é somente isso. Minas, pessoal, também tem uma nova fase econômica pós a década de 90, tá? Com a entrada de indústrias em Minas Gerais. Sobretudo indústrias de quê? Siderurgia, metalurgia, tá? E algumas outras ligadas à questão do aço, do ferro, já que Minas Gerais tem uma grande capacidade disso, né? As indústrias automobilísticas também ganham força em Minas Gerais, porque, claro, ali próximo está o ferro, então tá a indústria que, sei lá, transforma o ferro em material industrial, tem a indústria que transforma o ferro em aço, então tá tudo muito próximo ali, isso ajuda a indústria a gastar menos. Beleza. Tem o Espírito Santo. Pessoal, o Espírito Santo, o que é o Espírito Santo? Eu vou tentar ser o mais resumido aqui possível. É o nosso Acre, né? A gente não conhece ele, economicamente ele não é tão fundamental. Tem algumas indústrias famosas como a Garoto, a exportação de ferro hoje pela Vale, uma parte é feita pelo Porto de Tubarão no Espírito Santo, né? Mas o fato é que o Espírito Santo economicamente não é tão importante pra gente, né? É um estado que ganha, tem dinheiro legal, tem uma condição boa, até tem boas indústrias, mas geopoliticamente falando, e claro que economicamente, ele é bem mais frágil do que Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo, tá? Gente, bom, eu em teoria falei disso aqui, acabei não falando do Rio de Janeiro, tá? Porque em teoria o Rio me parece que demandaria uma aula muito maior, mas o Rio de Janeiro ele tá mesmo na vibe ali de São Paulo, né? Tem muita indústria também,
algumas questões complexas, dado a sua condição política, né? Então, por exemplo, o Rio de Janeiro hoje teve muita indústria, hoje tem muito pouco, tem perda de investimentos no Rio de Janeiro, ele é pouco confiável, ele é caro, né? É um ambiente, é um dos estados que mais cobra imposto no Brasil, então o Rio de Janeiro, ele cada vez mais perde força no cenário internacional, mas ainda é a famosa capital do Brasil, né? Ou a ex-capital do Brasil, tem um ambiente econômico bem legal, se comparado ao restante do nosso país e por aí vai, tá? Por isso que acho que eu não coloquei aqui o Rio de Janeiro. Pessoal, bom, isso então é um grande beabá do Sudeste. Tem o Sul ainda, né? O Sul, por exemplo, ele é a famosa área do Brasil que... Opa, caraca. Tô tentando falar rápido, gente, para não tomar muito tempo de vocês e aí eu acabo me atropelando aqui. Mas, por exemplo, no Sul é a área que recebeu muita imigração. Então, é muito normal que vocês encontrem no Sul, tá, uma pegada cultural diferente, uma pegada arquitetônica diferente, uma pegada social, enfim, o mais que vocês puderem imaginar, no Sul é bastante diferenciado, né? Lembrando que o Sul também tem uma diferença fundamental, que é a diferença geográfica, né? É uma região abaixo do Trópico de Capricórnio, então ela é mais fria, né? E isso, enfim, claro, pode gerar impactos na forma do ser humano, do indivíduo, lidar com o seu lugar de vivência, né? E, enfim, não vou entrar aqui nesse mérito, não. O fato é, pessoal, o Paraná, hoje é o estado mais rico do Sul, tudo bem? Recebe hoje muitas indústrias, inclusive do Sudeste, tá? Que começaram a ir embora, foram para o Paraná. Empresas gigantescas como a Volvo, né? Ela também está lá no Paraná. Além de ter um grande agronegócio, tá? De café, soja, trigo, feijão e milho. Isso o Paraná tem de sobra, né? Santa Catarina vem como se fosse talvez aí atrás do Paraná. Não vou nem colocar em segundo, não, vou colocar em terceiro, vai. Porque o Rio Grande do Sul é muito forte também. Mas enfim, eu tenho aí muitas indústrias, tá? Também. Produção do agronegócio campeã, sabe? É muito, muito, muito bacana. Universidades de grande porte, tá? Por exemplo, o FSC é uma das melhores universidades que você possa imaginar também no Brasil, né? O Santa Catarina tem muito turismo muito forte, né? Tem praias muito bonitas, tem um festival lá fundamental que é o Oktoberfest, né? Em rola em Blumenau, também gera muita dinâmica de economia para essa região. E sem falar, pessoal, que um dos poucos lugares do Brasil que tem carvão mineral é em Santa Catarina, que também acaba desenvolvendo aí uma questão financeira bem razoável a partir da extração de carvão, tá? E, gente, o Rio Grande do Sul eu vou resumir, basicamente pecuária e agricultura, acabou. Não vou entrar no mérito não, tá? Mas nos Pampas Gaúchos do Sul, naquela região de planícies do Sul, né? Eu tô mentindo, não são planícies, são planaltos, mas planaltos planos, né? A produção pecuária ganha muita força, até porque ali, pessoal, como é um grande tapetão, os bois não sobem relevos, não ficam musculosos, e isso é ótimo para carne, tá? Então, a produção de pecuária, arroz, tabaco é muito forte na região sul, tá? E sobretudo no Rio Grande do Sul, né? Cultura gaúcha, né? E, por favor, pessoal, só uma observação. O gaúcho não é o cara, tá, que mora no sul, não. O gaúcho é o cara que mora no Rio Grande do Sul, né? A gente tem a mania de chamar todo mundo que vem do Paraná para baixo de gaúcho e não é bem assim, tá? Tô aqui, gente, tentando fazer o resumo do resumo do resumo do resumo. E temos, por fim, pessoal, o Centro-Oeste. O Centro-Oeste, galera, é uma área que eu acho que talvez das mais interessantes de a gente pensar, porque é a área que mais cresce hoje. O Centro-Oeste, gente, até no final do século XIX, era um grande nada, né? Tinha ouro ali, tinha algumas árvores ali mais valiosas, mas era muito pouca, né? O Cerrado é uma região muito seca, é uma região com poucos minerais, né? Pouca água, então é uma área que ninguém queria muito morar. Até que JK entra no governo e começa a projetar a mudança da capital do Rio de Janeiro para Brasília. Por algumas questões, pessoal, a ideia era colocar, não sei se eu trouxe aqui no próximo slide, não trouxe não, tá? A ideia era tirar a capital do Rio de Janeiro para Brasília pelo seguinte: primeiro, eu queria interiorizar o Brasil. Então nada melhor do que levar a capital para o meio do país, né? Quase literalmente meio. Segunda coisa, o governo da época tinha uma grande preocupação com manifestações muito grandes na região ali, né? Por exemplo, do centro do Rio de Janeiro, que era onde a capital acontecia. Então, havia esse receio das disputas geopolíticas serem muito fortes ali,
dos protestos serem sempre muito sangrentos, etc. Então você tinha esse medo e essa vontade de colocar a capital lá para dentro. Sem falar no fato que também tem a questão geopolítica, pessoal, que é a seguinte, com a Guerra Fria rolando, se houvesse um ataque ao Rio de Janeiro, uma das principais facilidades quem atacaria seria atacar o Congresso, né, a Câmara, enfim, o Palácio do Planalto. Então, que no caso hoje, né, vamos pensar o Palácio do Governador ali na Laranjeiras, né. Então, enfim, pessoal, isso acaba fazendo com que haja um desestímulo da capital, Rio de Janeiro, e ela passe a ir em direção ao Centro-Oeste, tá? Então, beleza. Na verdade, então, só pra gente resumir, o Centro-Oeste começa com Goiânia, tá? O Centro-Oeste, na verdade, começa com Goiânia, não, desculpa, com Brasília, mas claro que não foi o primeiro lugar a ser investido no Centro-Oeste, tá? Antes de Brasília, eu tenho a construção de uma cidade planejada, que é Goiânia, tá, pessoal? Um pouquinho antes de Brasília, né? O governo já queria ocupar o Centro-Oeste, dinamizar a economia do Centro-Oeste, mas Brasília foi o grande gatilho ali daquele contexto, tá? Agricultura e Centro-Oeste, muito forte mesmo, tá? O pessoal do Sul saiu do Sul em direção ao Centro-Oeste para quê? Para poder pegar terras baratas, né, gente? O Centro-Oeste tinha muita terra disponível. Então o cara saiu do Sul em direção ao Centro-Oeste para poder comprar terra e produzir muito barato e ganhar dinheiro, né? Então, assim, e quem fez isso naquela época, cara, hoje está muito bem mesmo financeiramente falando, tá? Vale lembrar, gente, que o Centro-Oeste, ele também tem indústria, tá? Não é uma região somente de agricultura e pecuária. Mas a indústria aqui nesse caso, gente, é uma indústria muito pautada, por exemplo, em alimentos, né? Já que no Centro-Oeste o que eu tenho muito forte é tanto a questão da pecuária quanto da agricultura. Então quando você encontra indústria lá, geralmente está muito ligado à questão alimentícia, tá? Esse é um ponto importante a gente falar. Beleza. Gente, economia do Centro-Oeste, como eu falei com vocês até agora, basicamente de mineração, tá? Você vai ter aí, por exemplo, poucas indústrias fora da área de mineração, da área de mineração não, da área de alimentícios, né? Da área de alimentos. E tem um problema, né, pessoal? O Centro-Oeste, ao longo do tempo, não construiu ferrovias em grande quantidade, não construiu rodovias em grande quantidade. Aliás, isso é uma coisa que a gente pode falar do governo, acho que de forma até positiva, né? O governo de Jair Bolsonaro, ele tem alimentado um processo logístico bem bacana, que não foi ele que gerou, mas em todo caso, né, o governo tem priorizado aí finalizar obras que há muito tempo já aconteciam, por exemplo, ferrovias dentro do Centro-Oeste, em direção ao Sudeste, o que alimenta a capacidade econômica do Centro-Oeste, né, já que quem produz lá pode exportar agora. Mas, enfim, obras têm sido finalizadas no governo Bolsonaro que estão favorecendo o processo de transporte de mercadorias no Centro-Oeste e acabando com o que a gente chama de gargalo logístico. Pessoal, o que seria um gargalo logístico? É o fato de que, aliás, eu tenho poucas ferrovias, tá? Poucas rodovias de qualidade, todas pegando um ponto de escoamento, por exemplo, o Sudeste, né? E por aí vai. Então, fica aqui muita mercadoria, como tem poucas ferrovias e poucas rodovias, elas ficam meio que ali entaladas para chegar até o porto, tá? Tem trens, pessoal, que para descarregar, vindo do Centro-Oeste, demoram uma semana. Tamanha quantidade hoje de trens que saem do Centro-Oeste em direção ao Sudeste, mas que pela falta de ferrovias, até de várias estruturas de empresas ferroviárias, enfim, tá? Acabam aí não conseguindo fazer, peço perdão, gente, acabam não conseguindo levar uma mercadoria de forma rápida até os ambientes de exportação, tá? Isso aí, por exemplo, é uma ferrovia que está saindo agora do papel, chamada Ferrovia Norte-Sul, tudo bem? E aí, assim, ela estava no papel agora até pouco tempo e, a priori, boa parte dela já está sendo inaugurada já, né? Por exemplo, esse trecho aqui entre Belém e Panorama, boa parte dele já está completamente operacional, tá? Coisa nova, né? Mentira, porque tem 30 anos que essa ferrovia estava no papel, mas finalmente saiu, né? Ou está saindo. Pessoal, eu acho que é isso. Eu falei de Centro-Oeste. No Centro-Oeste eu não especifiquei os estados, só falei de forma geral, tá? Em Sul especifiquei cada estado. E no Sudeste eu falei de forma geral
dos 3 estados aí muito importantes, né? E não coloquei Rio de Janeiro, porque a nossa aula daria uma pequena alongada, tá? Acho que é isso. Eu vou colocar para vocês em breve, pessoal, outros slides que eu tenho aqui, se não me engano, tá aqui disponível? Não, não tá aqui não, mas eu boto, tá? Que é o de Sudeste e Sul separados, mas a princípio eu acho que eu tinha que falar com vocês, que era muito importante, e eu consegui falar, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.